Capítulo 15, parte 2. Ela hospedou-se num hotel barato na Lexington Avenue e começou a enviar seu currículo aos bancos de Nova York, solicitando um emprego como técnica em computadores. Logo descobriu que o computador se tornara subitamente o seu inimigo. Sua vida não era mais particular. Os bancos de memória dos computadores continham a história de sua vida e prontamente a revelavam a qualquer um que apertasse as teclas certas. E no instante em que a ficha criminal de Tracy aparecia, seu pedido de emprego era rejeitado. Acho improvável que, tendo em vista os seus antecedentes, qualquer banco possa contratá-la. Clarence Desmond estava certo. Tracy enviou outros pedidos de empregos às seguradoras e outras empresas que operavam com computadores. As respostas eram sempre iguais, negativo. Muito bem, pensou Tracy, sempre posso fazer outra coisa. Ela comprou um exemplar do The New York Times e começou a procurar os anúncios de emprego. Havia uma vaga de secretária numa firma de exportação. No momento em que Tracy passou pela porta, o gerente de pessoal disse: "Ei, eu a vi na televisão, você salvou uma garota na prisão, não é mesmo?" Tracy virou-se e fugiu. No dia seguinte, ela foi contratada como vendedora no departamento infantil da Saks, na Quinta Avenida. O salário era muito menor do que ganhava antes, mas pelo menos daria para se sustentar. Em seu segundo dia de trabalho, uma freguesa histérica reconheceu-a e comunicou ao gerente do andar que se recusava a ser servida por uma assassina que afogara uma criancinha. Tracy não teve sequer a oportunidade de explicar. Foi imediatamente despedida. Parecia a Tracy que os homens contra os quais executara sua vingança estavam dando a última palavra. No final das contas, convertendo-a numa criminosa pública, uma pária. A injustiça do que estava lhe acontecendo era corrosiva. Não tinha ideia de como poderia viver e pela primeira vez começou a experimentar um sentimento de desespero. Ela vasculhou a bolsa naquela noite para verificar quanto dinheiro lhe restava. Num canto da carteira, viu o pedaço de papel que Betty Franciscos lhe dera na prisão. Conrad Morgan, joalheiro, Quinta Avenida, 640, cidade de Nova York. Ele se empenha na reforma criminal e gosta de ajudar as pessoas que já passaram pela prisão. Conrad Morgan & Cie, joalheiros, era um estabelecimento elegante, com um porteiro de libré do lado de fora e um guarda armado dentro. A loja, propriamente dita, era simples, mas as joias eram requintadas e caras. Tracy disse à recepcionista: "Eu gostaria de falar com o Sr. Conrad Morgan, por favor. Tem um encontro marcado?" "Não. Uma amiga comum sugeriu que eu o procurasse. Seu nome?" "Tracy Whitney." "Um momento, por favor." A recepcionista pegou um telefone e murmurou alguma coisa que Tracy não pôde entender. Ela repôs o telefone no gancho. "O Sr. Morgan está muito ocupado nesse momento. Pergunta se poderia voltar às 6 horas. Posso sim, obrigada." Tracy saiu da loja e parou na calçada indecisa. Vir para Nova York fora um erro. Provavelmente não havia nada que Conrad Morgan pudesse fazer por ela. E por que deveria fazer? Ela era uma estranha total. E ele me fará uma preleção e me dará uma esmola. Não preciso de qualquer das duas coisas, nem dele nem de qualquer outra pessoa. Sou uma sobrevivente, darei um jeito de alguma forma. Que se dane Conrad Morgan, não voltarei a procurá-lo. Tracy vagueou pelas ruas a esmo, passando pelos salões reluzentes da Quinta Avenida, os prédios de apartamentos guardados na Park Avenue,
as lojas movimentadas na Lexington e na Terceira Avenida. Passeava pelas ruas de Nova York sem pensar, sem ver nada, dominada por uma amarga frustração. Às 6 horas descobriu-se de volta à Quinta Avenida diante de Conrad Morgan &C. Joalheiros. O porteiro se fora e a porta estava trancada. Tracy bateu na porta num gesto de desafio, depois virou-se. Mas, para sua surpresa, a porta abriu-se abruptamente. Um homem de aparência paternal estava parado ali a fitá-la. Era calvo, com tufos de cabelos brancos por cima das orelhas, um rosto rubicundo e jovial, olhos azuis faiscantes. Parecia um alegre gnomo. É a senhorita Whitney? Sou. E eu sou Conrad Morgan. Não quer entrar, por favor? Tracy entrou na loja deserta. Eu estava à sua espera, disse Conrad Morgan. Vamos para o meu escritório, onde poderemos conversar mais à vontade. Ele conduziu-a, através da loja, até uma porta fechada que destrancou com uma chave. O escritório era elegantemente mobiliado e mais parecia um apartamento que um lugar de negócios, sem escrivaninhas, apenas sofás, cadeiras e mesas, distribuídas com bom gosto. As paredes estavam cobertas por quadros de velhos mestres. Gostaria de tomar um drink? Ofereceu Conrad Morgan. Uísque, conhaque ou talvez um xerez. Não quero, obrigada. Tracy sentia-se subitamente nervosa. Descartara a ideia de que aquele homem faria alguma coisa para ajudá-la. Contudo, ao mesmo tempo, descobriu-se a torcer desesperadamente para que ele pudesse fazê-lo. Betty Franciscos sugeriu que eu o procurasse, Sr. Morgan. Ela disse que o senhor ajudava pessoas que já estiveram em dificuldades. Ela não foi capaz de dizer prisão. Conrad Morgan cruzou as mãos e Tracy notou que as unhas eram impecavelmente cuidadas. Pobre Betty, uma moça maravilhosa, mas não teve sorte. Não teve sorte? Isso mesmo, foi apanhada. Eu não compreendo. É realmente muito simples, senhorita Whitney. Betty trabalhava para mim, era bem protegida. Mas a pobre coitada se apaixonou por um chofer de Nova Orleans e resolveu operar por conta própria e acabou sendo apanhada. Tracy estava confusa. Ela trabalhou aqui como uma vendedora? Conrad Morgan recostou-se na cadeira e riu, até que os olhos ficaram marejados de lágrimas. Não, minha cara, disse ele, enxugando as lágrimas. Obviamente, Betty não lhe explicou tudo. Ele tornou a se recostar e uniu as pontas dos dedos antes de continuar. Tenho um pequeno negócio paralelo muito lucrativo, senhorita Whitney. Sinto o maior prazer em partilhar esses lucros com meus colegas. Sou bem-sucedido em contratar pessoas como você, se me perdoa dizê-lo, que já cumpriram uma pena de prisão. Tracy estudou o rosto dele, mais perplexa do que nunca. Deve compreender que me encontro numa posição singular. Tenho uma clientela extremamente rica. Meus clientes tornam-se meus amigos e me fazem suas confidências. Ele bateu com os dedos delicadamente. Sei quando meus clientes viajam, bem poucas pessoas viajam com joias nesses tempos perigosos. Assim, suas joias ficam guardadas em casa. Recomendo as medidas de segurança que devem adotar para protegê-las. Sei exatamente quais as joias que possuem, pois as compraram de mim. E os clientes... Tracy descobriu-se de pé. Obrigada por seu tempo, Sr. Morgan. Já vai embora? Se está dizendo o que eu penso? Claro que estou. Tracy podia sentir as suas faces ardendo. Não sou uma criminosa. Vim aqui à procura de um emprego. E é justamente o que estou lhe oferecendo, minha cara. Ocupará 1 ou 2 horas de seu tempo e posso lhe prometer $25.000. Ele sorriu maliciosamente e livre de impostos, é claro. Tracy fazia um grande esforço para controlar sua raiva.
Não estou interessada. Pode me deixar sair, por favor? Pois não, se é isso que deseja. Ele levantou-se e acompanhou-a até a porta. Deve compreender, senhorita Whitney, que se houvesse o menor perigo de alguém ser apanhado, eu não estaria envolvido. Tenho uma reputação a zelar. Prometo que não falarei nada a esse respeito, disse Tracy friamente. Morgan tornou a sorrir. Não há nada que possa dizer, minha cara. Não é mesmo? Afinal, quem acreditaria em você? Eu sou Conrad Morgan. Ao chegarem à porta da loja, ele acrescentou: Não quer me avisar se mudar de ideia? O melhor momento para me telefonar é depois das 6 horas da tarde. Ficarei à espera de sua ligação. Pois não fique, disse Tracy bruscamente. Ela saiu para a noite que caía. Ainda tremia quando chegou a seu quarto. Mandou um empregado do hotel buscar um sanduíche e café. Não tinha vontade de falar com ninguém. A conversa com Conrad Morgan deixara com a sensação de ter sido contaminada. Ele a confundira com todas as criminosas tristes, confusas e derrotadas que a cercavam na penitenciária meridional da Louisiana para mulheres. Mas ela não era uma delas. Era Tracy Whitney, uma perita em computadores, uma cidadã decente, que respeitava as leis, a quem ninguém queria contratar. Tracy passou a noite inteira acordada, pensando em seu futuro. Não tinha emprego e lhe restava muito pouco dinheiro. Tomou 2 decisões. Pela manhã iria se mudar para um lugar mais barato e arrumaria um emprego, qualquer tipo de emprego. O lugar mais barato em um horrível apartamento de um só cômodo no 4º andar de um prédio sem elevador no Lower East Side. De seu quarto, através das paredes finas como papel, Tracy podia ouvir os vizinhos gritando uns para os outros em línguas estrangeiras. As janelas e portas das lojas que margeavam as ruas eram gradeadas e Tracy podia compreender por quê. A área parecia povoada por bêbados, prostitutas e mendigos. A caminho do supermercado para fazer compras, Tracy foi abordada 3 vezes, 2 vezes por homens e a outra por uma mulher. Não posso suportar isso, não ficarei aqui por muito tempo, Tracy garantiu a si mesma. Ela foi a uma pequena agência de empregos a poucos quarteirões de seu apartamento. Era dirigida por uma certa senhora Murphy, uma mulher corpulenta de aparência matronal. Ela examinou o currículo de Tracy com uma expressão irônica. Não sei para que precisa de mim. Deve haver pelo menos 1 dúzia de empresas que brigariam para ter alguém como você. Tracy respirou fundo. Acontece que tenho um problema. Ela explicou tudo. A senhora Murphy escutou em silêncio e disse quando Tracy terminou. Pode esquecer a procura de um emprego em computadores. Mas acabou de dizer... As companhias andam muito preocupadas atualmente com os crimes por computador. Não contratarão ninguém que tenha uma ficha criminal. Mas preciso de um emprego, Há outros tipos de emprego. Já pensou em trabalhar como vendedora? Tracy lembrou-se de sua experiência na loja de departamentos. Não podia suportar passar de novo pela mesma situação. Há mais alguma coisa? A mulher hesitou. Tracy Whitney era obviamente alguém muito acima do emprego que tinha em mente. Sei que não é da sua classe, mas há uma vaga de maître no Jackson Hole. É uma lanchonete no Upper East Side. Um emprego de maître? Isso mesmo, se quiser aceitar. Não cobrarei qualquer comissão, acabei de ser informada. Tracy ficou em silêncio por um momento, pensando. Servira a mesas no refeitório da universidade. Fora então divertido, agora era uma questão de sobrevivência. Vou experimentar. Jackson Hole era um tumulto, com fregueses ruidosos e impacientes, cozinheiros mortificados e irritados. A comida era boa e os preços razoáveis. A lanchonete estava sempre apinhada. As maîtres trabalhavam num ritmo frenético, sem tempo para descansar.
Ao final do primeiro dia, Tracy encontrava-se exausta, mas estava ganhando dinheiro. No segundo dia, por volta de meio-dia, quando Tracy servia a uma mesa cheia de vendedores, um dos homens subiu a mão por baixo de sua saia. Tracy deixou cair um pote de chile em sua cabeça. Foi o fim do emprego. Ela voltou à senhora Murphy e relatou o que acontecera. Talvez eu tenha uma boa notícia, disse a senhora Murphy. O Wellington Arnes precisa de uma arrumadeira assistente. Mandarei você para lá. Wellington Arnes era um hotel pequeno e elegante na Park Avenue, que atendia aos ricos e famosos. Tracy foi entrevistada pela chefe das arrumadeiras e contratada. O trabalho não era difícil, as colegas simpáticas e horário razoável. Uma semana depois, Tracy foi chamada à sala de sua superior. O gerente assistente estava ali. Verificou a suíte 827 hoje? Perguntou-lhe a sua superior. A suíte era ocupada por Jennifer Marlowe, uma atriz de Hollywood. Parte das funções de Tracy era inspecionar cada suíte e verificar se as arrumadeiras tinham feito seu trabalho direito. Verifiquei, sim. A que horas? Às 2. Algum problema? O gerente assistente interveio. A senhorita Marlowe voltou às 3 horas e descobriu que um valioso anel de diamante desaparecera. Tracy pôde sentir seu corpo ficar tenso. Você entrou no quarto, Tracy? Claro, verifico todos os cômodos. Viu alguma joia quando esteve no quarto? Bom, não, acho que não. O gerente assistente insistiu. Você acha que não? Não tem certeza? Eu não estava procurando por joias, respondeu Tracy. Apenas verificava as camas e as toalhas. A senhorita Marlowe afirma que deixou o anel na penteadeira quando saiu da suíte. Não sei de nada a esse respeito. Ninguém mais tem acesso à suíte. E as arrumadeiras já estão conosco há muitos anos. Não peguei nenhum anel. O gerente assistente suspirou. Teremos de chamar a polícia para investigar. Só pode ter sido outra pessoa, protestou Tracy. Ou talvez a senhorita Marlowe tenha esquecido onde guardou o anel. Com a sua ficha... Lá estava, às claras, com a sua ficha. Terei de pedir-lhe que faça o favor de esperar no escritório da segurança até a chegada da polícia. Tracy sentiu o rosto corar. Está bem, senhor. Ela foi acompanhada até a sala por um dos agentes de segurança e teve a sensação de que estava de volta à prisão. Lera sobre ex-condenados que eram perseguidos porque tinham passado pela prisão, mas nunca lhe ocorrera que isso pudesse acontecer com ela. Haviam-lhe posto um rótulo e esperavam que ela vivesse de acordo, ou em desacordo, pensou Tracy amargurada. Meia hora depois, o gerente assistente entrou na sala e disse sorrindo: a senhora Marlowe encontrou seu anel. No final das contas, ela esquecera onde guardara. Foi apenas um pequeno equívoco. Maravilhoso, murmurou Tracy. Ela deixou o hotel e seguiu diretamente para Conrad Morgan & Joalheiros. É ridiculamente simples, Conrad Morgan estava dizendo. Uma cliente minha, Louie Bellamy, acaba de viajar para a Europa. Sua casa é em Seacliff, Long Island. Os empregados tiram folga nos fins de semana e não há ninguém por lá. Uma patrulha particular efetua uma inspeção a cada 4 horas. Você pode entrar e sair da casa em poucos minutos. Eles estavam sentados no escritório de Conrad Morgan. Conheço o sistema de alarme e tenho a combinação do cofre. Tudo o que você tem de fazer, minha cara, é entrar, pegar as joias e sair. Traga-me as joias, eu tiro as pedras dos engastes, torno a lapidar as maiores e as vendo. Se é tão simples assim, por que você não faz tudo pessoalmente? Indagou Tracy bruscamente. Os olhos azuis de Morgan faiscaram. Porque estou saindo da cidade a negócios. Sempre que um desses pequenos incidentes, entre aspas, ocorre, eu me encontro invariavelmente fora da cidade a negócios. Entendo. Se está com escrúpulos sobre a possibilidade de o roubo afetar a senhora Bellamy, pode esquecer.
Ela é uma mulher horrível que tem casas por todo o mundo, cheia das coisas mais caras. Além disso, segurou as joias pelo dobro do valor real. Naturalmente, eu fiz todas as avaliações. Tracy olhava fixamente para Conrad Morgan, pensando: devo ter ficado louca. Aqui estou a discutir calmamente um roubo de joias com este homem. Não quero voltar à prisão, Sr. Morgan. Não há qualquer perigo. Nenhuma das pessoas que trabalhou para mim foi apanhada. Pelo menos não enquanto trabalhavam para mim. E então, o que me diz? A resposta era óbvia. Ela diria que não. Toda a ideia era insana. Você disse $25.000? Pagamento contra entrega. Era uma fortuna. O suficiente para sustentá-la até poder definir o que fazer com sua vida. Tracy pensou no apartamento sinistro em que vivia, nos berros dos inquilinos. Lembrou-se da mulher a gritar: "Não quero uma assassina me servindo." E lembrou-se das palavras do gerente assistente do hotel: "Teremos de chamar a polícia para investigar." Mas Tracy ainda não tinha condições de dizer sim. Eu sugeriria esta noite de sábado, acrescentou Conrad Morgan. Os empregados saem ao meio-dia de sábado. Providenciarei uma carteira de motorista para você sob um nome falso. Alugará um carro aqui em Manhattan e seguirá para Long Island, lá chegando às 11 horas. Pegará as joias, voltará a Nova York e devolverá o carro. Sabe guiar, não é mesmo? Sei sim. Excelente. Há um trem partindo para St. Louis às 7h45. Reservarei um compartimento para você. Irei encontrá-la na estação em St. Louis e você me entregará as joias. Eu lhe darei então os $25.000. Ele fazia com que tudo parecesse muito simples. Aquele era o momento de dizer não, levantar e ir embora. Ir embora para onde? Precisarei de uma peruca loira, disse Tracy falando muito devagar. Depois que Tracy se retirou, Conrad Morgan permaneceu sentado em seu escritório no escuro, pensando nela. Uma linda mulher, muito fina, era uma pena. Talvez devesse tê-la avisado que não estava realmente tão familiarizado assim com aquele sistema de alarme contra ladrões, em particular. Com os $1.000 que Conrad Morgan lhe adiantara, Tracy comprou 2 perucas, uma loura e uma preta, com uma infinidade de pequenas tranças. Comprou uma calça comprida azul marinho, um macacão preto e uma valise imitação de Gucci, num ambulante que estava na Lexington Avenue. Até agora tudo corria perfeitamente, conforme Morgan prometera. Tracy recebeu um envelope contendo uma carteira de motorista em nome de Ellen Branch, um diagrama do sistema de segurança da casa da Sra. Bellamy, a combinação do cofre no quarto e uma passagem da Amtrak para St. Louis numa cabine particular. Tracy recolheu seus poucos pertences e partiu. Nunca mais tornarei a viver num lugar como este, ela prometeu a si mesma. Alugou um carro e seguiu para Long Island. Estava indo cometer um roubo. O que fazia tinha a irrealidade de um sonho, e ela sentia-se apavorada. E se fosse apanhada? O que estava prestes a fazer valia o risco? É ridiculamente simples, dissera Conrad Morgan. Ele não estaria envolvido em qualquer coisa assim se não tivesse certeza absoluta. Ele tem sua reputação a zelar. Eu também tenho uma reputação, pensou Tracy amargurada, só que é a pior possível. A qualquer momento que uma joia esteja desaparecida, eu serei culpada até que se prove a minha inocência. Tracy sabia o que estava fazendo. Tentava se pôr num estado de raiva, tentava se preparar psicologicamente para cometer um crime, mas não deu certo. Ao chegar a Seacliff, era um destroço nervoso. Por 2 vezes quase saiu com o carro da estrada. Talvez a polícia me detenha por condução perigosa, pensou ela esperançosa. Poderei então dizer ao Sr. Morgan que tudo saiu errado antes mesmo de começar. Mas não havia qualquer carro da polícia à vista. Claro, pensou Tracy furiosa, eles nunca estão por perto quando se precisa.
Ela foi para o estreito de Long Island, seguindo a orientação de Conrad Morgan. A casa fica à beira do mar. Tem o nome de Ambers. É uma antiga mansão vitoriana. Não pode errar. Por favor, Deus, faça-me errar, rezou Tracy. Mas lá estava a casa, assomando da escuridão como algum castelo de ogre num pesadelo. Parecia deserta. Como os criados se atrevem a tirar folga no sábado, pensou Tracy indignada. Todos deveriam ser despedidos. Ela levou o carro para trás de um grupo de enormes salgueiros, onde ficaria escondido. Desligou o motor. Ficou escutando os ruídos noturnos dos insetos. Nada mais perturbava o silêncio. A casa ficava longe da estrada principal e não havia qualquer tráfego àquela hora. A propriedade é protegida por árvores, minha cara. O vizinho mais próximo está a acres de distância. Portanto, não precisa se preocupar com a possibilidade de ser vista. A patrulha de segurança efetua a sua inspeção às 10 horas da noite e, novamente, às 2 da madrugada. Você já estará muito longe às 2 da madrugada. Tracy olhou para o seu relógio, eram 11 horas. A primeira inspeção já fora feita. Ela tinha 3 horas antes que a patrulha voltasse para a segunda inspeção. Ou 3 segundos para fazer a manobra com o carro e voltar a Nova York e esquecer toda aquela loucura. Mas voltar para quê? As imagens afloraram espontâneas em sua mente. O gerente assistente no Saks: lamento profundamente, senhorita Whitney, mas devemos fazer a vontade de nossos fregueses. Pode esquecer a ideia de trabalhar com um computador. Eles não contratarão alguém que tenha uma ficha criminal. São $25.000 livres de impostos por 1 ou 2 horas. Se tem escrúpulos, saiba que ela é realmente uma mulher horrível. O que estou fazendo? Pensou Tracy. Não sou realmente uma ladra. Não uma ladra genuína. Sou uma estúpida amadora que está prestes a sofrer um colapso nervoso. Se eu tivesse metade de um cérebro, escaparia daqui enquanto ainda há tempo. Antes que os homens da SWAT me encontrem, haja um tiroteio e levem meu corpo crivado de balas para o necrotério. Posso ver a manchete, 2 pontos. Perigosa criminosa morta durante tentativa de roubo frustrada. Quem haveria de chorar em seu enterro? Ernestine e Amy. Tracy olhou para o relógio. Oh, Deus! Estava sentada ali pensando há 20 minutos. Se vou fazer, é melhor começar logo. Ela não podia se mexer. Estava paralisada pelo medo. Não posso ficar sentada aqui eternamente, disse a si mesma. Por que não dou uma olhada na casa? Apenas isso, nada mais. Tracy respirou fundo e saiu do carro. Usava um macacão preto. Podia sentir os joelhos tremendo. Aproximou-se da casa lentamente e constatou que se achava completamente às escuras. Não se esqueça de usar luvas. Tracy meteu a mão no bolso, tirou um par de luvas e vestiu-as. Oh, Deus, eu vou fazer, pensou ela. Vou realmente seguir em frente e cometer um roubo. Seu coração batia tão alto que não podia mais ouvir quaisquer outros sons. O alarme fica à esquerda da porta da frente. Há 5 botões. A luz vermelha estará acesa, o que significa que o alarme se acha ativado. O código para desligá-lo é 32411. Quando a luz vermelha se apagar, você saberá que o alarme está desativado. Aqui está a chave da porta da frente. Depois de entrar, não se esqueça de fechar a porta. Use esta lanterna. Não acenda nenhuma das luzes da casa, pois sempre é possível que alguém passe de carro. O quarto principal fica no 2º andar à esquerda, de frente para o mar. Encontrará o cofre por trás de um retrato de Louis Bellamy. É um cofre muito simples. Tudo o que tem a fazer é seguir esta combinação. Tracy ficou imóvel, tremendo, pronta para fugir ao menor ruído. Silêncio. Lentamente, ela se inclinou e apertou a sequência dos botões do alarme, rezando para que não desse sinal. A luz vermelha se apagou. O passo seguinte a comprometeria irremediavelmente. Ela lembrou-se de que os pilotos de avião tinham uma frase para isso, o ponto do qual não se podia mais voltar. Tracy inseriu a chave na fechadura e a porta se abriu.
Ela esperou um minuto inteiro antes de entrar. Todos os nervos de seu corpo vibravam num ritmo frenético quando parou no vestíbulo, escutando com medo de se mexer. Um silêncio de deserto povoava a casa. Ela pegou a lanterna, acendeu-a, viu a escada, adiantou-se e começou a subir. Tudo o que queria agora era acabar com aquilo o mais depressa possível e fugir. O vestíbulo superior parecia fantasmagórico ao clarão da lanterna. O facho bruxuleante fazia com que as paredes tremessem. Tracy espiou em cada cômodo por que passou, estavam todos vazios. O quarto principal ficava no final do corredor, dando para o mar, exatamente como Morgan o descrevera. Era aconchegante, numa tonalidade rosa suave, uma cama de dossel e uma cômoda adornada com rosas. Havia 2 poltronas, uma lareira e uma mesa pequena de refeição na frente. Eu quase vivi numa casa assim com Charles e nosso filho, pensou Tracy. Ela foi até a janela panorâmica e contemplou os barcos distantes, ancorados na baía. Diga-me, Deus, o que o levou a decidir que Louis Bellamy deveria viver nessa linda casa e que eu deveria estar aqui para roubá-la? Vamos, menina, ela disse a si mesma. Não se torne filosófica. Será uma vez só, tudo acabará em poucos minutos, mas não se ficar parada aqui sem fazer nada. Tracy virou-se e foi até o retrato que Morgan descrevera. Louis Bellamy tinha uma expressão dura e arrogante. É verdade, ela parece mesmo uma mulher horrível. O quadro virava para fora, afastando-se da parede. Havia um pequeno cofre por trás. Tracy memorizara a combinação. 3 voltas para a direita, pare em 42. 2 voltas para a esquerda, pare em 10. 1 volta para a direita, pare em 30. Suas mãos tremiam tanto que ela teve de começar 2 vezes. Ouviu um clique. A porta do cofre estava aberta. Em seu interior havia diversos envelopes grossos e documentos, mas Tracy ignorou-os. Lá no fundo, sobre uma pequena prateleira, ela viu um saco de joias de camurça. Tracy estendeu a mão e levantou da prateleira. E foi nesse instante que o alarme começou a soar, o barulho mais alto que Tracy já ouvira em toda a sua vida. Parecia reverberar de todos os cantos da casa, gritando seu alerta. Ela ficou imóvel, paralisada pelo choque. O que saíra errado? Conrad Morgan não sabia do alarme dentro do cofre, que era acionado quando se removiam as joias da prateleira. Ela tinha de sair dali rapidamente, meteu a bolsa de camurça no bolso e começou a correr para a escada. E, de repente, acima do som do alarme, ouviu outro ruído, o barulho de sirene se aproximando. Tracy parou no alto da escada apavorado, o coração disparado, a boca seca. Correu em direção a uma janela, entreabriu uma cortina, espiou. Uma rádio-patrulha preta e branca estava parando diante da casa. Enquanto Tracy observava, um policial uniformizado correu para os fundos do prédio. Enquanto um segundo se encaminhava para a porta da frente, não havia escapatória. O alarme ainda ressoava e subitamente parecia a terrível campainha nos corredores da penitenciária meridional da Louisiana para mulheres. Não, pensou Tracy. Não permitirei que me mandem de volta para lá. A porta da frente soou estridentemente. O tenente Melvin Durkee integrava a força policial de Seacliff há 10 anos. Seacliff era uma cidadezinha tranquila e a principal atividade da polícia era reprimir o vandalismo, uns poucos roubos de carros e ocasionais brigas de bêbados nas noites de sábado. A ativação do alarme Bellamy se enquadrava numa categoria diferente, era um tipo de atividade criminosa pelo qual o tenente Durkee ingressara na polícia. Ele conhecia Louis Bellamy e tinha conhecimento da valiosa coleção de quadros e joias que ela possuía. E com a senhora Bellamy viajando, ele fizera questão de inspecionar a casa periodicamente, pois constituía um alvo tentador para qualquer ladrão. E agora, pensou o tenente Durkee, parece que peguei um ladrão.
Ele se encontrava apenas a 2 quarteirões de distância quando recebera a chamada pelo rádio da companhia de segurança. Isto ficará sensacional na minha folha. O tenente Durkin apertou a campainha da porta da frente. Queria poder registrar em seu relatório que tocara a campainha 3 vezes antes de forçar a entrada. Seu companheiro cobria os fundos e assim não havia qualquer possibilidade de o ladrão escapar. Ele tentaria provavelmente se esconder no interior da casa, mas teria uma surpresa. Ninguém podia se esconder de Melvin Durkin. Quando o tenente estendia a mão para tocar a campainha pela 3ª vez, a porta da frente se abriu subitamente. Ele ficou aturdido. Parada à sua frente se achava uma mulher numa camisola fina que deixava muito pouco à imaginação. O rosto se apresentava coberto por um creme escuro, os cabelos metidos numa touca. Ela perguntou: "Que diabo está acontecendo?" Tenente Durkin engoliu em seco. Quem é você?" "Sou Ellen Brant, uma hóspede de Louis Bellamy. Ela está na Europa." "Sei disso." O tenente ficou confuso. "Ela não nos disse que teria uma hóspede." A mulher na porta balançou a cabeça ironicamente. "Isso não é típico de Louis? Com licença, mas não posso suportar esse barulho." Enquanto o tenente Durkin observava, a hóspede de Louis Bellamy estendeu a mão para os botões de alarme, apertou uma sequência de números, o som cessou. "Assim está melhor." Ela suspirou. "Não posso lhe dizer o quanto estou contente em vê-lo." A mulher fez uma pausa, rindo, trêmula. "Eu estava me aprontando para deitar quando o alarme começou a tocar. Tinha certeza de que havia ladrões na casa e me encontro sozinha aqui. Todos os criados saíram de folga ao meio-dia. Não se importa se dermos uma olhada? Por favor, eu insisto." O tenente e seu companheiro levaram apenas poucos minutos para se certificarem de que não havia ninguém à espreita no interior da residência. "Tudo certo", anunciou o tenente Durkin. "Alarme falso. Algum defeito deve tê-lo ativado. Nem sempre se pode confiar nesses inventos eletrônicos. Eu ligaria para a companhia de segurança e pediria que verificassem o sistema." "É exatamente o que vou fazer." "Acho melhor eu..." "Obrigada por ter vindo. Eu me sinto muito mais segura agora." "Ela tem mesmo um corpo sensacional", pensou o tenente Durkin. Ele se perguntou como a mulher pareceria sem o creme no rosto e sem a touca. "Ficará aqui muito tempo, senhorita Brant?" "Mais 1 ou 2 semanas até Louis voltar. Se houver algo que eu possa fazer, basta me avisar." "Obrigada, não esquecerei." Tracy ficou observando enquanto o carro da polícia se afastava pela noite. Sentiu que podia desmaiar de alívio. Depois que o carro sumira, ela subiu correndo a escada, tirou do rosto o creme que encontrara no banheiro, arrancou a touca e a camisola de Louis Bellamy, tornou a vestir o seu macacão preto e saiu pela porta da frente, tornando cuidadosamente a ligar o alarme. Foi somente quando já atingira a metade do caminho de volta a Manhattan, que Tracy absorveu completamente a audácia do que fizera. Ela soltou uma risadinha que acabou se transformando em gargalhadas trêmulas e incontroláveis, até que finalmente parou o carro à beira da estrada e continuou a rir, as lágrimas escorrendo pelas faces. Era a primeira vez que ria em um ano inteiro e a sensação era maravilhosa.